Meu nome é Fábio Mendonça de Moraes Alves. Eu sou nascido em São Paulo e meio criado em Jaú. Desde que eu me conheço por gente, desde criança, eu sempre gostei de pintar. Sempre gostei de desenhar. Aos 15 anos, eu fui apresentado pela minha prima, sua mãe, Bernadette, uma das maiores pintoras que eu já conheci na minha vida, em que ela me apresentou o meu grande mestre, José Antônio Vanacker. E com ele, dos 15 aos 23 anos, eu estudei em aulas particulares de Belas Artes. Por que eu estou dizendo isso? Qual a ligação entre o mundo caipira e o mundo paulistano, né? No mundo paulistano, eu tive todas as informações desse mestre Vanacker, em que eu bebi das fontes que vêm lá das cavernas de Lascaux, onde tem aqueles bois e aqueles cavalos dos grandes gênios pintores de 6.000 ou 10.000 anos atrás, que pintaram grande arte naquelas cavernas. E o fio de ouro que tece a história das belas artes no Ocidente chegou a mim tecido com esse fio. E o meu caso é um caso em que é uma trama de tecidos, tanto de fios de ouro lá de Lascaux, quanto fios de algodão caboclo. Eu, como artista plástico, eu fui me entendendo como um poeta das imagens. Então eu gosto sempre de falar com figuras de linguagem. Por isso que eu estou falando das tramas, né? O capim dourado de Minas Gerais é mais um fio de ouro autêntico do que esse fio lá de Lascaux. O fio de ouro de Lascaux é um termo clássico da Escola de Belas Artes Ocidental. E para eu conseguir ser sucinto aqui no que eu estou dizendo, o que eu aprendi com três ramos de homens da minha vida foi quando o mestre Vanacker me ensinou a pintar esta aquarela, que foi uma das primeiras, que é muito importante para mim. Maneira de pensar do meu avô materno e a maneira de me introduzir na vida do campo do meu avô paterno tem nos três uma palavra que resume tudo do que eu sinto quem eu sou hoje em dia, que é a palavra humildade. Depois de eu ter estudado 9 anos de Belas Artes com Vanacker, essa minha melhor aquarela que eu fiz aos 18 anos de idade, ele me disse o seguinte: sabe por que ficou boa? Porque nós pintamos essa paisagem, eu, você e os outros alunos, você estava sentado num toco, no meio do campo, no meio da estrada. E o que quer dizer isso? Que o artista plástico que quer sentar no seu ateliê, numa almofada de veludo com pena de ganso, não vai fazer arte, porque não vai ter humildade e não vai compreender como é que aqueles caras da pré-história pintaram lá em Lascaux, na parede da Idade da Pedra, sem almofada para sentar, que eles tiveram que suar e moer
a tinta para fazer aquela maravilha que foi feita lá. Ou seja, para fazer arte é muito esforço e um pouco de talento. Agora, se não tiver humildade para sentar no toco, você não consegue fazer arte, porque arte é ficção. E para você fazer ficção, você tem que ter humildade de aceitar que a natureza, os homens, os animais, o céu, as flores, as aves, elas não permitem serem copiadas. Elas só permitem serem interpretadas. Agora, como interpretá-las é uma outra filmagem, porque é um monte de técnicas em que a gente consegue fazer isso. E o causo é esse. Quando eu fui morar numa das fazendas do meu avô paterno, eu tive que aprender a usar a humildade do meu avô materno, que era morar numa casinha de colono. Então eu que pensei que ia morar aos 23 anos num casarão de fazenda como no Vale do Paraíba, lá dos fazendeiros de Vassouras. Não. Graças a Deus, eu fui morar numa casinha de colono e me aconteceu uma coisa muito significante. A única coisa significante nessa casinha. A janela tinha um pequeno orifício. A janela não era veneziana, era uma janela de tábua, em que tinha um pequeno orifício. E um dia de manhã eu acordei, e agora eu já estou contando o caos. Eu acordei de manhã, sozinho, e olhei na parede e eu vi nada mais, nada menos do que um filme de ponta cabeça das vacas pastando na parede do meu quarto. Eu descobri que eu estava dentro de uma câmara escura que Aristóteles descobriu e depois Leonardo da Vinci redescobriu. E os pintores flamengos usaram com a tecnologia da época do século XVII. E eu comecei aí a aprender o que era uma câmara escura vendo uma filmagem de cinema na parede do meu quarto com as vaquinhas de ponta cabeça pastando numa visão da parede que era branca e a imagem era sem cor. E é muito doido tudo isso, né? Porque é uma trama, é aí que eu quero chegar. Onde com 21 anos eu tive minha primeira experiência de câmera escura de cinema, quando eu já tinha estudado 9 anos de Belas Artes com o saudoso pintor e escultor, o nosso mestre Van Acker. Nosso, porque eu digo porque a minha prima Bernadette, a mãe aqui da Moema, também foi a melhor aluna dele. Então, essa história mostra que eu tive que ter humildade para entender o que até hoje eu estou tentando conseguir pôr na tela. Van Acker, eu não consigo ganhar dinheiro na fazenda que era do meu avô. Aí ele me disse, é claro, Fábio, é que você não compreende que você não nasceu para ser fazendeiro, mas nasceu porque você é um poeta. Você gosta da fazenda do teu avô porque o pôr do sol é lindo e a árvore é maravilhosa. Nenhum fazendeiro vai lá e abraça a árvore como se fosse um ato de amor idílico. Então, a hora que cair essa ficha na tua cabeça, você vai começar a ser minimamente feliz. Como era o ateliê do Van Acker? Era como se fosse um
templo onde a gente ia beber sabedoria. Quando eu comecei ele me disse que a aula era uma vez por semana, durante 2 horas, 2 horas e meia. E aí ele falou, me traga na primeira aula alguns desenhos para a gente começar a ver o que você sabe fazer, para depois eu te ensinar mais alguma coisa. Em meia hora ele ensinava alguma coisa e depois passávamos mais 3 horas conversando sobre o que era arte. Aí, depois de um mês, eu falava para ele, Van Acker, faz um mês que você só fala sobre como fazer arte, mas você não me ensinou até agora como fazer a sombra no rosto de uma moça? Eu não consigo nem pintar o corpo de um homem. Ele falou, meu caro, para isso você tem que copiar toda a obra de Michelangelo primeiro, para depois eu te ensinar como fazer o corpo humano. Mas como que copiava? Ia ao museu? Ele falou, vire-se, vai ao museu, onde você puder ir, copia os pintores que estão no museu, pega um livro que você puder comprar na livraria sobre os grandes pintores, copia tudo que você puder, enquanto você vem na semana que vem, copia. E eu copiava Rubens, eu copiava Michelangelo, eu copiava Van Gogh, sentando na Avenida Paulista, na sarjeta, copiando uma árvore, tentando copiar uma criança balançando no balanço do Parque Trianon. E foi assim. Você gostava mais de aquarela, do óleo, caneta? Primeiro eu gostava do lápis. Eu me sentia seguro no lápis, porque na tinta a óleo era muito difícil se comportar com a tinta a óleo, com a técnica da tinta que borra se você põe muito de solvente. Mas isso depois eu adorei pintar a óleo, até hoje é a minha paixão. E a aquarela é minha segunda paixão, porque eu me especializei mais no óleo, onde eu consigo me expressar melhor com a tinta a óleo. E continua copiando os mestres? Não, eu copio hoje o que eu vejo de belo. Graças ao professor Evandro Jardim, eu perdi a mania de querer ser tão bom quanto um Van Gogh ou um Goya. E a minha crista baixou, eu passei realmente a ser humilde há poucos anos somente para fazer arte. Então, eu pinto o que eu vejo, que eu acho que é bom para mim e saudável para os outros olharem. Agora, eu não sou nenhum grande mestre, não sou do gênio da arte, então eu quero pintar para as pessoas comprarem as minhas pinturas, para que elas ponham na casa delas algo que façam com que elas se sintam bem, que elas se sintam com felicidade. Escola Mariana. Certo. É uma ideia minha. E no primeiro momento eu tinha pensado justamente na imagem de Santana, eu pensado na figura da Santana, ensinando Nossa Senhora Criança. E a primeira ideia, vendo essa imagem, era ter uma escola. Então, um ambiente físico, lousa, carteiras. E
Então sempre pensando, precisa ter um ambiente assim, que funcione assado, para que as crianças possam lá desenhar. Só que não tem esse espaço físico. E aí, conversando com você sobre arte, sobre as coisas do mundo, sobre a importância do ambiente para as crianças aprenderem, então, de ter um lugar bonito, do espaço de dentro de casa ser bonito. E todas essas conversas eu fui notando que a escola mariana e essa pedagogia santana é uma filosofia, né? Um pensamento de educação. Claro. E aí, chegamos a um momento das nossas conversas que eu falei assim, acho que está na hora de você entrar no nosso corpo docente, né? De virar professor. Isso não exclui que no futuro a gente tenha essa sala de aula, esse ateliê. Mas nesse primeiro momento qual é a filosofia de uma escola que parte da figura, da imagem, da escultura de Santana? Que a gente está partindo justamente dessa escultura, dessa avó de Cristo, que muito maternalmente preparou a mãe de Cristo. Voltando a falar do fio de ouro das cavernas de Lascaux. Lá, claramente, aqueles homens da Idade da Pedra, eles tinham no espírito deles, sem nenhuma escola, de nenhum mestre, eles foram os primeiros que não tiveram professor de arte, nunca estudaram belas artes, nada. Eles intuitivamente, eles fizeram uma arte em harmonia com Deus. E é isso que é a ideia que eu entendi de você, Moema, que é a escola de Santana, que é pegar na mão das pessoas e levar elas para a luz e não para as trevas. São Tomás de Aquino deixou bem claro que para você não ficar na sombra e olhar para a luz, nós temos que educar daqui para frente para uma maneira de ver a vida olhando para o céu e não para uma caverna escura de Platão, onde a gente fica com medo de sair da caverna, com medo das sombras que foram impostas pela humanidade, não para a humanidade no século XX.